Olá, sou o professor Cliceu, novamente com o meu projeto Cultura Civilizatória. Eu vou falar hoje sobre as causas que originaram ser o Brasil, o país que apresenta na atualidade a maior diferença social entre ricos e pobres. Ou seja, ricos têm aí aproximadamente 80% das riquezas do país e os pobres detêm 20% das riquezas nacional. Assim sendo, nós somos um país mais desigual do planeta. E para poder falar sobre essa questão, é bom que se diga que as causas são muito antigas, né? Desde o período da invasão portuguesa aqui no nosso território, os portugueses não conseguiam colocar os nativos lá de Portugal, aqui no território. Então, para não perder esse imenso, vasta área litorânea, né, que nós possuímos, 7.200 quilômetros de extensão, eles resolveram dividir o nosso país em 17 lotes. E esses lotes, o rei de Portugal, Dom João III, ele entregou aos capitães, homens muito ricos da época lá em Portugal. Daí a denominação de capitanias hereditárias, né? Essa situação deu origem, então, a essas desigualdades sociais que nós possuímos, né? Principalmente no campo. No entanto, essas capitanias hereditárias, elas não deram resultado. Então, o rei de Portugal resolveu novamente impor aqui um governo geral, mas as terras já estavam divididas, né? E mais tarde, depois, com os anos que passaram, essas capitanias, que tinham dimensão territorial a um estado, né, da federação, no caso, os estados nordestinos principalmente, eles foram subdivididos em sesmarias. E as sesmarias, então, que deram origem aos grandes latifúndios, que hoje se apresentam, né, e que dominam, que nós denominamos de latifúndios, né? Imensas propriedades que detêm o nosso território. Então, esse uma das causas principais da desigualdade social. Recentemente, dois movimentos surgiram para que esses casos fossem assim compreendidos. Do lado do conservadorismo, de dar sequência a esse tipo de denominação e de injustiça social, surgiu o TFP, Tradição, Família e Propriedade. Esse movimento da área dos cristãos surgiram lá na década de 60, 80, e eles se projetaram com as frases conservadoras, né? Propriedade, né? Direito à propriedade contra a reforma agrária. Eles eram favores contra o comunismo, né? Que eles entendiam que era uma forma perigosa de trazer grandes problemas para a sociedade brasileira, né? Então, do outro lado, nós tivemos o MST. Esse movimento do MST deu origem a uma grande revolução social, né? Onde lá nos anos 80, né? Nas regiões do sul do Brasil, eles se originaram, né? Onde a reforma agrária era defendida pelas suas principais lideranças, né? Então nós tivemos esses dois movimentos e a tradição família e propriedade não deu continuidade porque todas as vezes quando o movimento tem essa cara, né, liberal, né, assistencialista, né, ela não consegue se manter por muito tempo, né? E depois da morte do seu fundador, o Plínio Correia Oliveira, né, praticamente esse movimento ele se desfez, né, no território brasileiro. Felizmente para aqueles que lutam por justiça social, esse movimento de direita ele foi aos poucos perdendo sua força no nosso território. E já enquanto
o projeto do MST, né, que luta por reformas agrárias, né, que luta pela melhor divisão de terras, para que a população, né, do campo tenha direito a poder plantar e sobreviver daquilo que ela produz, essa prosperou, né? O João Pedro Stabile é o atual dirigente desse movimento, né? Antigamente nós tínhamos o José Rainha, mas depois, por questões internas lá, ele deixou de atuar no MST, né? E passou a ser participando do PNL, né? Partido do Movimento de Libertação das Lutas, né? Partido Nacional de Lutas, é o atual quadro de luta do José Rainha. Então o MST ele tem grande apoio, né, de grupos, né, que lutam assim, sabendo da importância dessa força, né, força social necessária para que as terras improdutivas elas tenham espaço, né, para poder produzir alimento, né, para a população brasileira, né, e não deixar por conta da formação desses latifúndios, onde as terras praticamente são usadas para plantio de soja e criação do gado, produtos que são necessários para abastecer, né, as economias norte-americana, né, economias asiáticas, no caso da China, né, que se beneficiam desse tipo de produção. E isso faz com que o Brasil dê continuidade a nós sermos um país ainda mais desigual, né? Ou seja, caminhamos para esse lado dessa vertente das desigualdades que ocorrem no nosso país. No entanto, nós temos que entender que o MST é considerado mundialmente como um verdadeiro fenômeno, porque como que uma população totalmente desassistida, né, conseguiu, dos anos 80 para cá, constituir-se num movimento extremamente social, sólido e rico, né, onde já temos aí mais de 2.000 escolas para os filhos dos trabalhadores rurais, né, e produzindo alimentos e comercializam, inclusive nas áreas do supermercado, com leite, né? Já é conhecido, nós temos assim essa informação. Então, gente, assim, de maneira muito lenta, né? Com poucas assim, lutas assim, organizadas no Brasil, igual o MST, a gente vai tentando corrigir as desigualdades sociais que marcaram e marcam a história da vida do povo brasileiro, né? Um povo que vive das grandes dificuldades, onde o desemprego é extremamente alto, né? E o custo de vida é extremamente elevado e a situação financeira é cada vez pior em nosso território brasileiro, né? Então o MST é uma das nossas grandes esperanças para colocar um fim, não um fim, mas para atenuar um pouco essa desigualdade social que infelizmente corrói o nosso país, né? Que basicamente vive para dar auxílio, dar recursos e riquezas aos imperialistas norte-americanos e asiáticos e europeus. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado da minha fala e até a próxima oportunidade. Professor Cliceu, espero que vocês deem o seu like e também que vocês façam o seu anotações, o seu registro nesse meu endereço, né? Onde vocês poderão encontrar no YouTube Cliceu Antunes Pereira. Ali vocês poderão me identificar e acessar para que vocês possam dar seu like. Muito obrigado. E se possível, de forma espontânea, dê a sua contribuição junto ao Banco Bradesco, agência 3220, conta corrente 18939, dígito 1. Muito obrigado e até a próxima. Professor Cliceu, fone 41 98415 5547. Muito obrigado a todos e até a próxima.